Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? E aí, como é que ficaram essas 2 semanas? Mais ou menos tranquilos, né? Porque eu vi muito aluno desesperado, correndo aí atrás de fazer as atividades na última hora, na última semana, com a gente pegando no pé, né? Então, deixa eu falar para vocês. No dia primeira, semana passada, já começou o segundo bimestre. Como essa primeira semana do segundo bimestre, que foi a semana passada, foi uma semana de planejamento dos professores, então nós não passamos mais nenhuma atividade. Só que a partir de hoje vocês já começaram a ver aí nos grupos que tem vários colegas já passando atividade para vocês. E eu estou passando essa aqui hoje, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou começar trabalhando com vocês agora no segundo bimestre um assunto muito interessante, muito bacana, muito legal, que é a Revolução Francesa. Tá? Eu sempre começo um tema novo perguntando o seguinte, né? Vocês estão acostumados com isso. Por que que nós vamos estudar uma revolução que aconteceu na França há 250 anos atrás, né? Porque não adianta, é o que eu falei para vocês. História é uma coisa que a gente tem que analisar o que está aqui no nosso entorno, no nosso dia a dia. Né? São coisas para a gente analisar o presente. Mas para isso a gente volta e observa outras coisas que aconteceram no passado, tá bom? E uma dessas coisas que aconteceu no passado e que influencia a gente até hoje é a Revolução Francesa, né? Então, assim, para começo de conversa, hoje em dia, a maioria absoluta dos países, eles adotam um sistema político muito parecido entre todos eles. Então, se a gente pudesse pegar todos os países do mundo, fazer uma tabelinha, fazer uma lista e ver quais são os países que adotam o sistema, né, dessa divisão de aqui, deixa eu marcar aqui para vocês, ó, o executivo, o legislativo, o judiciário, a maioria absoluta, eu diria 99% dos países do mundo, adotam essa divisão do poder. E isso surgiu quando? Na Revolução Francesa. Exatamente ali naquele momento é que surge, né, essa divisão do poder, porque antes disso, a gente já estudou lá naquele capítulo sobre iluminismo, antes disso o poder ele era absoluto, ele era centralizado na mão do rei. O rei tinha poder total e absoluto sobre todas as coisas. Tá? E no iluminismo, aqueles intelectuais, aqueles pensadores começaram a questionar esse poder todo. Nós falamos do Montesquieu, d'Alembert, Voltaire, Rousseau, falamos todos esses caras, tá? E as ideias daqueles caras, elas vão explodir aqui, exatamente nessa revolução. As ideias que eles estavam tendo vão ser colocadas em prática nesse momento da Revolução Francesa, tá? Desculpem. E de lá para cá, essas coisas vêm surgindo até os dias de hoje. Agora mesmo, nesse momento político que o Brasil está passando, né, nós temos aí toda um diálogo, a gente vê isso na televisão, nos jornais, né, lutas e brigas e disputas entre quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro. A gente está vendo isso direto na televisão. O que, que é isso? A pessoa ser de direita, a pessoa ser de esquerda, a pessoa ser de centro. O que, que é isso? A gente vai estudar daqui a pouco, tá? Surgiu na Revolução Francesa, tá? A lei dos direitos do homem, do cidadão, que surgiu lá e que vem até os dias de hoje. Então nós temos a nossa vida política hoje em dia, ela é profundamente influenciada pelas coisas que aconteceram naquela revolução que ocorreu na França há 250 anos atrás. Por isso que é importante estudar a Revolução Francesa, para entender o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo inteiro. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, assim, foi uma revolução tremenda, foi uma coisa absurda a Revolução Francesa, tá? Não temos nada hoje em dia, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, que se compare ao que foi aquela.
revolução. O povo realmente pegando em armas, o povo lutando. Foram 10 anos que não só a França, como a Europa inteira pegou fogo, sacudiu, tremeu. O mundo europeu, não vou dizer o mundo inteiro, mas o mundo europeu tremeu por 10 anos. Né? Não eram simples manifestações, não era um pequeno protesto, não era um pessoal queimando carroça na estrada, ou pneu, né? Hoje em dia são os pneus. Não, não era nada disso, não. A coisa foi muito, muito, muito mais séria do que isso, né? Naquela época não existia fotografia, óbvio, né? Ainda não tinha sido inventada a fotografia. Então, o que nós temos são muitos quadros retratando aquele período, retratando aquela época, retratando aquele momento. Pessoas que viram o que realmente estava acontecendo e que foram lá e acabaram ou pintando, ou fazendo quadros, ou fazendo gravuras, ou fazendo, como é que chama? Enfim, retratando tudo aquilo. Tá? Então aqui temos um quadro mostrando a população atacando aqui a própria guarda imperial. Estão vendo aqui vários soldados caídos no chão, mortos, né? Aqui você tem um camponês enfiando uma lança aqui nesse soldado que está caído. Aqui atrás você vê uma turma de pessoas sem uniforme, que então são populares, são pessoas do povo, tá bom? Aqui atrás também, são milhares de quadros que a gente pode pegar para analisar, tá? Aqui uma outra figura, uma outra imagem mostrando um quadro da época, né? A calçada aqui, se vocês observarem a rua aqui, ela tá toda com os paralelepípedos soltos, porque o povo tirava o paralelepípedo para jogar na polícia, no exército que vinha atacar, né? Uma coisa parecida com o que existe hoje em dia quando o pessoal vai lá na Paulista, né? Então, esse negócio de quebrar vidraça na Paulista não é uma coisa tão nova assim. Bom, a sociedade francesa, ela estava dividida em 3 estados. É o que hoje em dia nós chamamos mais ou menos de classe social. Então nós temos a classe alta no Brasil de hoje. Classe alta, classe média e classe baixa. Tá? Na França daquela época, não se falava dessa maneira. Se chamavam estados. Né? Então nós tínhamos o primeiro estado, o segundo estado, que eu vou colocar aqui agora, aqui, né? O primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado. Vamos ver cada um desses agora. O primeiro estado, ele era formado pelo clero. Clero. Quem eram os membros do clero? Quando a gente falar de clero, lembrem de Igreja Católica. Então, era o padre, era o bispo, era a freira, era o papa, tá? Eram os cardeais. Qualquer pessoa ligada à Igreja Católica, do mais humilde monge até o mais rico bispo, é isso mesmo. Os bispos eram muito ricos. O Papa também era muito rico. Tá? Mas do mais simples monge ao mais rico bispo, todas essas pessoas pertenciam a um estado, a uma categoria, que era o chamado primeiro estado. Tá? Aqui eu peguei uma foto atual, é uma foto de hoje, tá? Aqui o Papa Francisco, junto com um cardeal, eu esqueci o nome desse cardeal, tá? Dá pra gente saber que ele é cardeal pela roupa que ele tá usando e pelo barretezinho que tá, não é barrete, é outro nome. Daqui a pouco eu lembro. Que tá aqui na cabecinha dele, que é vermelho, o do Papa é branco. Se vocês olharem aqui, o do Papa é branco, tá? Bom, o segundo estado eram todos os membros da nobreza. Marqueses, condes, viscondes, duques, arquiduques, o cavaleiro, o rei, claro, e toda a família do rei, a rainha, o sobrinho do rei, o filho do sobrinho do neto do rei, o primo de segundo grau do amigo do filho do rei, todo esse povo pertencia à chamada nobreza, que no caso da França era o segundo estado. Que a gente vê muito essa nobreza em filmes, né? Existem milhares de filmes retratando essa época, retratando esse período, tá bom? Aqui é um
uma foto de um filme que no finalzinho eu vou mostrar 2 trechinhos do filme para vocês, tá? E o terceiro estado? O terceiro estado era o resto. Quando eu falo o resto, era o resto mesmo, tá? Você é padre? Primeiro estado, clero. Você é um cavaleiro? Segundo estado, você é da nobreza. Você não é nenhum e nem outro? É terceiro estado. Acabou, era todo mundo, todo mundo. Comerciantes, tá? Grandes comerciantes, médios comerciantes, comerciantes pequenos, o lavrador, o camponês, o ferreiro, o taberneiro, tá? Todo esse pessoal pertencia ao terceiro estado. A maioria absoluta da população era do terceiro estado. Então, assim, a alta burguesia, pessoal rico, podre de rico, pertencia ao terceiro estado. A média burguesia, que eram funcionários públicos, eram professores, eram médicos, tá? Advogados, era o terceiro estado. Tá? Aquele comerciante, o taberneiro, o cara que tinha um boteco, terceiro estado. O mendigo, o trabalhador de fábrica, o camponês, o andarilho, terceiro estado. Tudo aí já é o terceiro estado. Se a gente for analisar a quantidade de pessoas que pertencia a cada um dos estados, é mais ou menos essa tabela que eu estou mostrando aqui agora, essa pirâmide. Então vocês vejam, 0,5% da população pertencia ao clero. Então imagina que aqui essa pirâmide que vocês estão vendo, ela fosse 100%. Aqui são 100 pessoas. Tá? Meia pessoa, não existe meia pessoa, mas vamos imaginar, meia pessoa pertencia ao clero. Ou é um padre, ou é um monge, ou é um frei, ou é uma freira, tá? Ou é um abade. 1,5% da população francesa pertencia à nobreza. Ou ele é um conde, ou é um visconde, esse pessoal. O rei, a família do rei, tá? E 98% era o terceiro estado. Então, de cada 100 pessoas na França daquela época, 98 pessoas pertenciam ao terceiro estado. Qual é o problema de ser de um estado ou do outro estado? O problema é que você não passava de um estado para o outro estado. Hoje em dia, é claro que é difícil você ser da classe C, você ser da classe baixa e você chegar à classe alta. É difícil? Claro que é difícil. Mas é impossível? Não, não é impossível. Tá? Não é impossível. De repente, alguém que consegue trabalhar muito, dá muita sorte na vida, encontra uma oportunidade muito grande, o cara é pobre e daqui a pouco ele é dono de uma rede de supermercados ou dono de uma rede de restaurantes. Ele já está na classe alta.